Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar basicamente sobre as duas notícias mais importantes desta semana, que são o reaparecimento dos móveis do Palácio do Alvorada e os polêmicos áudios do Coronel Cid. Eu, de antemão, quero pedir desculpas para vocês pelo sumiço, eu fiquei mais de uma semana sem postar vídeos aqui, mas é que, infelizmente, aconteceu o falecimento de um primo e eu tive que viajar e ir para casa dos meus tios para dar um apoio para eles. Mas tudo está acontecendo conforme Deus quer e não conforme a nossa vontade, porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, e nós temos que entender isso. E os meus tios, como são pessoas de fé, eles estão crendo nisso e eles já estão bem melhores. Mas vida que segue, nós temos que seguir adiante. Vamos começar aqui o vídeo mostrando então a primeira notícia, que é os móveis que tinham sumido do Palácio do Alvorada e que agora reapareceram. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde o Lula, ele acusa categoricamente o presidente Bolsonaro e a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de terem levado os móveis para casa. E agora o palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá, ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele ele tinha razão de levar mesmo. Mas ali uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias de uma licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Bom, você vê que ele acusa categoricamente o presidente Bolsonaro, né, de ter levado estes móveis para casa, de ter cometido um crime. Lula está acusando o presidente Bolsonaro de ter cometido um crime lá em janeiro de 2023. E aí ele ainda fala que ia conversar então com o pessoal da Procuradoria-Geral da República para liberar ele para comprar os móveis em caráter emergencial, sem passar então por uma licitação que demoraria cerca de 90 dias. E todos vocês devem se lembrar que o casal Lula e Janja foram para um hotel de luxo lá em Brasília e ficaram quase 30 dias hospedados ali, porque eles julgavam que o Palácio do Alvorada não tinha condições de habitação, sendo que o presidente Bolsonaro e a Michele tinham acabado de sair de lá do Palácio do Alvorada e eles moraram 4 anos lá nessas condições sem fazer nenhuma reforma milionária. E aí então, o que aconteceu? Eu vou mostrar agora para vocês quais foram os móveis que eles resolveram comprar sem nenhuma licitação. Você vê que o casal Lula e Janja compraram quase R$200 mil em móveis de luxo e eles acusavam então o casal Bolsonaro de terem levado para casa os móveis do Palácio do Alvorada. E você vê ali que eles compraram cama de R$42 mil, compraram um sofá de R$65 mil, compraram, na verdade foram 2 sofás, que parece que dava quase R$100 mil os 2 sofás. Eles compraram também depois lençóis de algodão egípcio que custaram cerca de R$89 mil. Então fizeram a farra com o dinheiro público logo de cara, logo no início do mandato do descondenado. Mas quando eles acusaram Michele e Bolsonaro de terem levado os móveis para casa, a Michele Bolsonaro gravou um vídeo naquela época dizendo que os móveis estavam sim lá no Palácio do Alvorada. Onde estão os móveis do Palácio do Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio do Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá?
Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostra nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Pois é, né? E a primeira-dama, a Esbanja, ela jamais ia passar por isso, né? Aonde que ela ia trazer os móveis da casa dela? Ela queria móveis de luxo, pagos com o nosso dinheiro. Agora, convenhamos, né? Todo mundo que já teve conhecimento sabe, ou foi servidor público, ou sabe como funcionam as coisas no serviço público, sabe que tem o setor de patrimônio em cada setor do serviço público. Eu fui servidor público, eu fui policial rodoviário federal, ali uma simples cadeira, ela tinha ali a etiquetinha de patrimônio com número. Todo o patrimônio, seja ele do município, do estado, da União, patrimônio público, ele tem a tarjetinha ali com o número do patrimônio. E tudo isso é catalogado no sistema de cada órgão. Então, com certeza, ali no Palácio do Alvorada, tem funcionários ali para cuidar disso. Vocês acham mesmo que se Lula e Janja tivessem chegado lá no primeiro dia e perguntado para os funcionários lá do Palácio do Alvorada, os funcionários de carreira, onde estão os móveis daqui do Alvorada? Eles iam falar, eles iam mostrar onde é que estavam os móveis. Então essa história de falar que eles não sabiam dos móveis, sugerir não, acusar o casal Bolsonaro de ter levado para casa os móveis, isso aí é uma coisa criminosa. Eles agiram com muito má fé, muito má fé. E aí o que acontece? Os móveis apareceram. E eles não apareceram agora saiu a notícia de que esses móveis apareceram, mas eles apareceram lá em setembro de 2023. Há 6 meses atrás esses móveis apareceram. Mas o condenado, o descondenado, ele não quis revelar para a população que esses móveis tinham aparecido. Ele não quis divulgar, ele não quis dar publicidade a essa notícia de que os móveis estavam lá no Alvorada. Mas aí um repórter da Folha de São Paulo descobriu que esses móveis estavam lá e divulgou a notícia. E agora, depois que ele acusou o presidente de ter cometido um crime, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e a ex-primeira-dama de terem cometido um crime, o que vai acontecer com o descondenado? Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do pessoal da Globo News. Nem o pessoal da Globo News está passando pano para o Lula mais, porque não tem mais condições nenhuma de passar pano para um cara que vive cometendo crime atrás de crime e acusando as pessoas de serem criminosas. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. Não interessa se estava no Alvorada ou fora do Alvorada. A gente pode até conversar sobre isso, eu vou conversar sobre isso. Mas o real é, nada foi tirado da presidência da República. Então, o Lula acusou o Bolsonaro de um sumiço de imóveis. E todos estão no governo. Então, essa questão só se resolve de uma forma. O Lula tem que falar, olha, errei, peço desculpas ao Bolsonaro, não teve nada, foi uma acusação mal feita e eu tenho que aqui pedir desculpa. Não tem outra solução. E vai ficar sapateando, como a Natuza bem colocou. Você tem que ter cuidado quando faz acusação. Não dá para fazer acusação de qualquer forma. Já tem coisa muito grave acontecendo no país. Então vamos centrar no que é grave no país. Tentativa de golpe é gravíssimo. Então a gente tem que centrar nisso. O país tem que resolver isso, não ir para a polarização pela polarização, porque isso não é bom para o país
e você não vai no cerne do que tem que resolver. Então, primeiro, para fazer uma acusação dessa gravidade, tem que ter levantamento, pedir foto de tudo, verificar tudo. Não foi feito. Foi feito de forma leviana. E aí isso vai ter um desgaste, porque nesse momento acaba dando munição para os bolsonaristas, para o próprio Bolsonaro. Você vê aqui que o Camarote está preocupado em que o Lula está dando munição para os bolsonaristas, né? Ele fala ali que o Lula deve pedir desculpas para o Bolsonaro. Vocês acham mesmo que se fosse o contrário e que fosse Bolsonaro que tivesse cometido um crime, acusando falsamente o Lula de ter cometido um crime? Você acha mesmo que eles estavam dizendo que Bolsonaro teria que pedir desculpas? Ou vocês acham que eles estavam dizendo que Bolsonaro tinha que responder criminalmente e até ir para a cadeia por conta disso? É lógico que eles não falariam, não diriam aqui que Bolsonaro teria que pedir desculpas para Lula. Lógico que não. E Bolsonaro, aliás, Lula não deve mesmo pedir desculpa para o Bolsonaro. Ele deve indenizar o casal Bolsonaro e deve responder, sim, criminalmente. Deve responder criminalmente, não tem que pedir desculpas coisíssima nenhuma. O presidente Bolsonaro agora está processando o descondenado lá por conta disso, estacionando ele na justiça, como você pode ver aqui na notícia do Metrópolis. Só que eu acho que ele demorou, ele devia ter acionado o casal Lula da Silva desde quando eles fizeram aquela acusação gravíssima de um crime que ele, Bolsonaro, sabia que não tinha cometido e o próprio casal Lula da Silva sabia também que eles não tinham cometido esse crime. Estavam acusando ali pura e simplesmente porque queriam comprar sem licitação os móveis de luxo e gastar o nosso suado dinheiro. Mas o Camarote está preocupado em que o Lula, cometendo esse crime, está dando munição para o bolsonarismo. E ele vem falar em tentativa de golpe, que é muito mais grave. Note que o Camarote está falando em Bolsonaro ter tentado um golpe, que não foi comprovado, nada disso ainda, não foi comprovado que ele tentou dar um golpe, mas é uma tentativa. Mas para o Camarote, uma tentativa seria muito mais grave do que um crime efetivado. Porque o crime de calúnia que o casal Lula da Silva fez contra o casal Bolsonaro, esse sim foi um crime que foi consumado. Não é um crime tentado. Mas para o Camarote, o grave mesmo é a tal tentativa de golpe que nunca aconteceu. E que pessoas estão sendo presas aí, como é o caso do Mauro Cid, que nós vamos mostrar daqui a pouco, e estão sendo, como dizia o Gilmar Mendes, que eu também vou mostrar daqui a pouco, está sendo torturado nos porões lá do Supremo Tribunal Federal para dizer a versão que eles querem ouvir. Né? E aí, falando do casal Bolsonaro, falando da Michele, nós temos essa outra notícia aqui, ó. Mônica Bergamo. Justiça proíbe que Michele Bolsonaro receba título de cidadã paulistana no Teatro Municipal de São Paulo. Então vocês veem que o casal Bolsonaro, o nome Bolsonaro hoje, ele se tornou tóxico, como eles dizem, né? Tóxico. Então, a coisa pior do mundo hoje é o bolsonarismo. Falar em Bolsonaro hoje é uma coisa absurda. Então, os vereadores queriam homenagear a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal lá de São Paulo e a Justiça proibiu. A Justiça proibiu porque, nossa, Michele Bolsonaro não. Pode acontecer qualquer coisa lá no Teatro Municipal de São Paulo, menos homenagear Michele Bolsonaro, não é mesmo? Olha aqui o que aconteceu em maio de 2022 lá no Teatro Municipal. Ó. MST ocupa o Teatro Municipal de São Paulo junto à Ópera Café. A estreia da ópera, de Felipe Sena, contou com a participação do MST. Jussara Marçal, Negro Léo, Carlos Francisco, entre outros artistas aclamados pelos espectadores. Então, o MST estava dentro do Teatro Municipal, né, participando lá de atos artísticos, mas aí aí era tranquilo, um grupo terrorista ocupar lá o teatro para fazer politicagem, para fazer essa bandalheira aqui, aí tá tranquilo, é democrático, é do jogo. Agora, homenagear Michele Bolsonaro, aí não. Aí você vê aqui, ó, 4 de maio de 2022, você vê aqui a performance artística cheia do pessoal do MST aqui, dentro do mesmo Teatro Municipal de São Paulo, que agora a Justiça proibiu que a Michele Bolsonaro fosse homenageada nesse espaço. Para vocês verem onde que nós chegamos. Onde que nós chegamos ao ódio que essa turma tem do nome Bolsonaro. Estão fazendo com que
o nome Bolsonaro seja desumanizado todos os dias, todos os dias. E quem apoia o presidente Bolsonaro, e quem usa o nome dele, inclusive na política, está sendo perseguido. E só não vê quem não quer. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, então, sobre os áudios do Coronel Cid, os áudios que foram vazados aí, não sei de que forma que foram vazados isso, mas enfim. Parece que o Coronel Cid estava solto, porque ele fez ali uma delação premiada, e essa delação premiada, com certeza, ele assinou alguma declaração ali, algum termo de declaração, reforçando a narrativa que está sendo dita aí de uma tentativa de golpe, né, acusando ali o presidente Bolsonaro de ter tentado um golpe. Com certeza ele assinou essa delação e ele então foi solto, né? Ele solto, ele entrou em contato com possivelmente um amigo e aí mandou possivelmente mensagens de áudio de WhatsApp, sei lá, e esses áudios vazaram para a imprensa. Se você já ouviu, você já sabe de que se trata, senão eu vou mostrar para você aqui os áudios. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu fiz ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, o que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR a cara, aceita e enfrenta todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí, o político é até bom essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina, eu tô em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos pra todo mundo. Assim, a cama tá toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? A narrativa está toda pronta e eles só querem pegar mais testemunhas para que essa narrativa seja corroborada. Eles querem pegar pessoas como o Cid, né, fazer com que eles assinem um termo de delação premiada, ameaçando ali, como ele disse aqui no áudio, a mulher, a filha, o pai, para que ele assine, dizendo que ele pode pegar 30 anos de cadeia só pelas falsificações de que ele está sendo acusado de cartão de vacina. 30 anos de cadeia. Sendo que você vê homicida que não pega pena como essa. Mas acusação de falsificação de carteira de vacinação, uma coisa que não foi comprovada ainda, porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, não teve nenhuma intenção de esconder o fato dele não ter tomado os imunizantes. Aliás, muito pelo contrário, ele o tempo todo dizia que não tinha tomado. Agora, por que ele queria que se falsificasse uma carteira para ele? Sendo que ele não tinha necessidade, ele como presidente, de usar uma carteirinha. Nem ele, nem a filha dele. Mas aí fizeram toda essa pressão em cima do Cid, e o Cid, o que ele fala no áudio ali, uma percepção que ele teve, uma percepção que inclusive todos nós temos, de que o cenário está todo armado para que se criar uma narrativa forte, inclusive corroborada com testemunhas, como é o caso do Mauro Cid,
para depois efetuarem a prisão. Nós vimos esses dias a Globo News mesmo, o pessoal dizendo que tem que... A Helene Cantanhede, né, disse que tem que fazer todas as provas ali, as provas testemunhais, para que Bolsonaro não tenha nenhuma chance, que não fique nenhuma sombra de dúvida para a população de que Bolsonaro realmente cometeu os crimes. Então, Bolsonaro está sendo acusado de vários crimes, inclusive de importunação de baleia, que nunca no Brasil alguém foi condenado por um tipo de crime como esse. Aqui acontece, inclusive, observação de golfinhos aí na costa brasileira. O tempo todo você vê barcos, navios aí que fazem esse tipo de turismo. E nunca ninguém foi acusado de importunação de animais. E até isso estão colocando no cara. Por quê? Porque não acham nenhum ato de corrupção em relação ao presidente Bolsonaro. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Aí nós temos aqui no Metrópole, Cid confirma ao STF o que revelou em delação e nega ter sido induzido. Mauro Cid prestou depoimento ao STF para explicar áudios que ele critica o ministro Alexandre de Moraes e a delação premiada. Então, o que é que acontece? Depois que os áudios vazaram na imprensa, o Cid imediatamente já foi convocado para prestar esclarecimentos. E ele foi levado ao subsolo lá do STF e foi ouvido por um juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. E lá ele teve que assinar um termo dizendo que ele não foi induzido, que ele não foi pressionado a assinar aquele termo de delação dele. E eles estão fazendo de tudo para não perder essa delação do Cid. Por quê? Isso daqui era motivo para anular a delação do Cid. Mas por que eles não querem anular? Eles querem aproveitar aquela delação do Cid, porque certamente o Cid assinou uma delação de uma coisa que ele não gostaria de falar. Ele falou coisas ali que não aconteceram. E ele teve que assinar afirmando aquilo dali. Acusando, inclusive, o presidente Bolsonaro de ter tentado dar um golpe. Como é a narrativa que eles estão querendo que seja aprovada. E aí, então, o Cid foi levado lá, foi ouvido, e ele teve que assinar um termo dizendo que ele não foi pressionado a fazer aquela delação, a falar o que ele disse na delação. O Igor Gadelha, inclusive, fala aqui que Cid confirma a aliados a autenticidade de áudios com críticas à PF e a Moraes. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro diz que falas eram desabafo a um amigo. Então, o Cid, então, disse que só foi um desabafo. Mas vocês acreditam mesmo que aquele tom de voz do Mauro Cid ali, vocês acham que aquele desabafo dele está falando alguma mentira ali? Vocês acham mesmo que ele está falando alguma mentira? Todo mundo já percebeu que o que o Mauro Cid afirma naqueles áudios ali é realmente o que está acontecendo. Não tem como negar que aquilo ali é uma verdade. Por outro lado, nós não temos publicidade, não foi tornado público os vídeos da delação do Mauro Cid, onde ele é o interrogado ali, para a gente ver os termos desse interrogatório dele, como que está sendo esse interrogatório do Mauro Cid. E o Mauro Cid, então, depois dessa convocação, lá no subsolo do Supremo Tribunal Federal, ele foi ouvido e foi tomado ali um termo de declaração onde ele assinou dizendo que ele não sofreu nenhuma pressão para fazer a tal delação. Então, todos os termos da delação estão valendo e o Mauro Cid, então, certamente foi informado a ele que se ele não assinasse esse termo, ele voltaria para a prisão e, então, ele assinou esse termo de declaração. Mas o problema é que logo que ele terminou de assinar, Mauro Cid foi preso novamente. Voltou para a prisão por ordem de Alexandre de Moraes. Então, se Mauro Cid realmente acreditou que essa turma ia cumprir uma promessa e que eles não mandariam ele de volta para a cadeia se ele assinasse o tal termo de declaração, ele confiou nas pessoas erradas, né? Porque essas pessoas não são dignas de confiança de ninguém. Eles não cumprem nenhum acordo, eles não cumprem nem a legislação vigente, não cumprem nem a Constituição, eles vão cumprir acordo com aquelas pessoas que eles estão querendo destruir. E o Mauro Cid, infelizmente, e o seu advogado acreditaram nessas pessoas. E é isso que está acontecendo. Essa é a verdade dos fatos. Então eu vou mostrar para vocês agora o que o Gilmar Mendes, o nosso decano do Supremo Tribunal Federal, ele pensa sobre as tais delações premiadas. Estou lendo e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez
em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas, depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Para que isso não mais se repita. O Gilmar Mendes estava falando ali, então, da Lava Jato, as delações que estavam acontecendo no âmbito da Operação Lava Jato. A diferença é que a Operação Lava Jato, ela ouvia ali os delatores, ela publicizava esses vídeos das oitivas dos delatores. Muitos dos delatores, como é o caso do Emílio Odebrecht, que ele citou aqui, ele nem preso foi, ele fez uma delação sem ser preso. Eles devolveram bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, então tinham provas contundentes, porque ninguém devolve dinheiro se não for comprovado que ele roubou esse dinheiro, e ainda mais quando se trata de bilhões de reais. E a diferença principal entre essas duas coisas que aqui aconteceu lá na Lava Jato e a que está acontecendo agora, é que naquela época você tinha, sim, o devido processo legal. Você era julgado na primeira instância, as pessoas que não tinham foro privilegiado eram julgados em primeira instância, elas recorriam à segunda instância, no caso do TRF4, naquela situação da Lava Jato, elas depois perdiam e recorriam ao STJ e depois ao STF. Agora você está falando de um tenente-coronel Mauro Cid, que não tem foro privilegiado, e tantas outras pessoas do 8 de janeiro estão sendo julgadas diretamente no Supremo Tribunal Federal, tirando o direito dessas pessoas de terem o duplo grau de jurisdição. Essas pessoas não têm direito a um recurso. Elas já estão sendo julgadas na última instância, sem ter o tal do foro por prerrogativa de função. Então, é tudo ilegal o que está acontecendo, e o Alexandre de Moraes sabe muito bem disso, e o Gilmar Mendes também sabe disso. E todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso. Que o que está acontecendo nesses inquéritos infindáveis aí, onde estão inseridas essas pessoas, é tudo ilegal desde o início, pelo simples fato dessas pessoas não terem direito de defesa. O devido processo legal não está sendo observado, essas pessoas não têm. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem mais o foro por prerrogativa de função e está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, que não devia estar fazendo investigação nenhuma, não devia estar abrindo de ofício inquéritos. Então, há ilegalidades sobradas em todos esses processos, em todos esses inquéritos, e essas pessoas estão sendo julgadas e condenadas a penas absurdas, como é o caso das pessoas que estão sendo condenadas aí há 17 anos. Dias atrás, uma senhora de 71 anos, uma professora de 71 anos, aposentada, foi condenada a 14 anos de prisão por estar atentando contra a democracia, tentando derrubar o Estado Democrático de Direito. Você acha que uma senhora de 71 anos vai destruir o Estado Democrático de Direito? Esse Estado Democrático de Direito deve ser muito frágil para uma senhora de 71 anos conseguir destruir. Violência armada sem ter nenhuma arma. Essas pessoas estão sendo acusadas de estarem ali fazendo violência armada sem ter armas. Olha o tamanho da ilegalidade disso.
E parece que ninguém consegue parar o que o Alexandre de Moraes, principalmente, tem feito. Porque as pessoas que deveriam parar, como é o caso do Rodrigo Pacheco, elas estão dentro do mesmo barquinho junto com ele. E muita gente insiste em dizer que nós estamos vivendo numa democracia. Não dá para a gente chamar o que está acontecendo de uma democracia, não dá. Infelizmente não dá. O Brasil não é mais uma democracia já há algum tempo. Desde quando o Alexandre de Moraes, de ofício, aliás, acho que foi o Toffoli que abriu e passou para o Alexandre de Moraes, relatar aquele inquérito lá do fim do mundo, que o Marco Aurélio Melo chamou de inquérito do fim do mundo, desde ali as coisas já estão tudo ilegais. A prisão do Daniel Silveira, que tinha recebido inclusive a graça presidencial, eles derrubaram a graça presidencial para manter o cara na cadeia. Daniel Silveira já inteirou o tempo ali de um cesto de pena que ele podia fazer a progressão de pena agora para o regime semiaberto. O advogado fez a petição pedindo para que o Alexandre de Moraes mandasse ele para o semiaberto e ele faz de conta que não vê. Ele ignora a defesa das pessoas, ignora o Ministério Público, passa por cima de tudo. O que o Cid fala ali no áudio, que a lei agora é o Alexandre de Moraes, é isso que está acontecendo. A lei agora é o Alexandre de Moraes. A lei Xandre de Moraes. Não tem outra explicação, não tem outra verdade nisso daí. O que falam aí, que a imprensa fala, enaltecendo inclusive o Alexandre de Moraes e todos esses que estão fazendo essa perseguição às pessoas, são apenas narrativas. Não tem embasamento jurídico, embasamento legal nenhum nessas narrativas que eles estão fazendo. E é lamentável que o nosso país esteja vivendo uma ditadura. Mas este é um fato. O Brasil hoje é oficialmente uma ditadura. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem seu like, façam os seus comentários. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas e nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.